Questão de número 1, pessoal. 2024. Fresquinha, fresquinha. Banca VUNESP. Concurso para promotor de justiça substituto. Ministério Público Estadual, Rio de Janeiro. A respeito da mutação constitucional, assinale a alternativa correta. A. A mutação constitucional deve ser encarada como um poder constituinte difuso e utilizada sempre que houver mudança no contexto social, dada a necessidade de que o poder judiciário seja protagonista no processo de atualização da norma constitucional às circunstâncias sociais. B. Não são fatores relevantes para o processo de mutação constitucional a plasticidade das normas constitucionais, o dinamismo social, a rigidez constitucional e a cultura jurídica prevalente. C. A sua adoção é incompatível com sistemas constitucionais que adotam o modelo rígido de Constituição, pois a modificação da norma constitucional nesses sistemas pressupõe a atuação qualificada do poder constituinte reformador. D. A mutação constitucional permite que os fatores reais de poderes subvertam a força normativa da Constituição, pois as condicionantes sociais que afetam a compreensão da norma passam a prevalecer sobre a literalidade do contexto constitucional. E a mutação constitucional decorre de reconhecimento de que a norma jurídica não se confunde com o texto, motivo pelo qual mudanças na sociedade possuem impacto na forma como se interpreta o texto constitucional. Então vamos lá, galera. A, B, C, D ou E? Iniciando aqui o palpite. Questão 1. A, B, C, D e E. Um minutinho, tá valendo. Ok, ok. Tempo esgotado. Vamos ver aqui nossos resultados de palpite. Tivemos aí 3 pessoas que foram na letra E. Vamos dar uma olhada. Será que acertaram? Letra E, pessoal. Olha, essa questão é uma questão de um concurso pesado, tá? É uma questão complexa, é uma questão difícil, certo? Mas que eu resolvi trazer para que a gente pudesse ter a oportunidade de discutir uma coisinha chamada mutação constitucional, certo? O que é essa tal dessa mutação constitucional? Essa mutação constitucional é um fenômeno que acontece em toda a Constituição, certo? É um fenômeno informal, certo? Como é que acontece essa questão da mutação constitucional? A mutação constitucional, ela prescinde, ela necessita, certo, de uma mudança interpretativa e informal dentro da Constituição, certo? Então, como é que ela vai acontecer? Ela vai acontecer muitas vezes através da doutrina, tá? Que vai reinterpretar uma determinada norma constitucional e vai fazer uma mudança de ares, vamos dizer assim, do texto constitucional apenas e tão somente no que diz respeito à parte interpretativa, certo? Então, pessoal, a letra E ela diz o seguinte: ó, a mutação constitucional ela decorre do reconhecimento de que a norma jurídica não se confunde com o texto, certo?
Então, veja que quando eu mudo o sentido, né, quando eu mudo a semântica de uma determinada interpretação dentro da Constituição, eu não estou mudando o texto da Constituição. Então, essa primeira parte aqui está correta, ok? Motivo pelo qual mudanças na sociedade possuem impacto na forma como se interpreta o texto constitucional. Isso é exatamente o que define a mutação constitucional, certo? São as mudanças na sociedade, as mudanças no costume que vão causar essa mutação na interpretação das normas da Constituição, certo? Então, para saber dessa questão, é necessário que o candidato ele saiba o que significa essa mutação constitucional, tá certo? E aqui nós colocamos nos nossos comentários algumas. Eu coloquei até alguns ensaios que eu vi, certo, de outras pessoas que responderam essa questão e que eu achei interessante até trazer. Mutação constitucional significa uma mudança informal no sentido, preceitos e conteúdo da Constituição. Logo, a mutação constitucional é uma mudança semântica e interpretativa que altera a Constituição sem alterar o texto. Tá certo, pessoal? Então, em verdade, a Constituição não muda. Assim, o texto da Constituição permanece o mesmo, certo? O que é que vai se mudar? Vai se mudar a forma como se interpreta a Constituição, certo? Então, é uma mudança informal, certo? E por ser uma mudança informal, não necessariamente ela precisa ser tangida pelo poder público, certo? Qualquer pessoa, qualquer operador do direito pode começar a reinterpretar a Constituição, certo? Então, ó, a mutação constitucional nem sempre ocorrerá com o protagonismo do Poder Judiciário, certo? Pode acontecer, pode ser que o Poder Judiciário, por ele estar sempre trabalhando com a interpretação da Constituição, certo? Com decisões judiciais e tantas outras coisas, pode acontecer do Poder Judiciário ele protagonizar essa mudança, certo? Ou seja, o Poder Judiciário ele vai tomar para si essa mudança constitucional, certo? Mas isso não necessariamente vai acontecer em toda a mutação constitucional, certo? Então, é comum acontecer dentro do âmbito do Poder Judiciário, é comum, certo? Porque, afinal de contas, a discussão das teses jurídicas acontece nos processos judiciais, certo? Mas isso não é um requisito obrigatório, certo? Por quê? Porque se trata de um processo informal, certo? A doutrina, por sua vez, muitas vezes tem participação na mutação constitucional. Outra que tem bastante participação na mutação constitucional é a própria área acadêmica, né? Os trabalhos acadêmicos de mestrado, de doutorado, de pesquisa, etc, etc, etc. Tudo isso pode contribuir para a mutação constitucional, certo? Aí aqui ele falou, plasticidade das normas constitucionais, dinamismo social, rigidez na Constituição, cultura jurídica prevalente são sim relevantes no processo de mutação constitucional. Como a gente viu na aula passada, existem vários tipos de constituição, certo? E existem algumas constituições que elas trabalham com apenas um viés ideológico, certo? Então, percebam que quando a Constituição ela é mais rígida, é mais difícil ela ser modificada, certo? Se a Constituição ela for mais principiológica, menos interpretativa, vamos dizer assim, é mais difícil a gente observar o fenômeno da mutação constitucional, certo? Então, é relevante sim, certo? Para que haja o fenômeno da mutação constitucional que tenha seja analisada sob o âmbito do dinamismo social, da plasticidade da própria Constituição, né, que é justamente essa possibilidade ou não da Constituição ser ou não alterada, enfim, certo? Diversas outras coisas que se aplicam não só à Constituição do país, propriamente dito, certo? Como também essa questão da sociedade, da mudança da sociedade em si, que é essa questão do dinamismo social, certo? Não há que se falar em compatibilidade com sistemas constitucionais rígidos, pois a mudança trazida pela mutação constitucional é informal e interpretativa, certo? Ora, a Constituição
rígida, ela pode sofrer mutação constitucional? Pode, certo? Na realidade, a Constituição rígida, ela pode ser modificada, certo? É importante que a gente entenda isso. A questão é que a Constituição rígida, ela é modificada com um processo legislativo mais burocrático, mais difícil, certo? Que requer uma aprovação maior, etc, certo? Mas a Constituição rígida, ela também pode ser modificada, certo? Então, se ela detém uma certa elasticidade, certo? Evidentemente, o fenômeno da mutação constitucional também pode ser aplicado a constituições rígidas, sim, senhor. Tá certo? Agora, existe um limite para a mutação constitucional, certo? Existem, em tese, né? Isso aí eu vi uma doutrina falando, certo? Que em tese vai existir o quê? Certas determinações dentro da Constituição que elas vão impedir que a mutação constitucional ela mude, ela venha para atuar e mudar totalmente o sentido da Constituição, certo? Então, da mesma forma como na nossa Constituição existem as cláusulas pétreas, certo? Existe algum tipo de dispositivo, né, dentro da Constituição que serve, ou pelo menos deve servir, né, em tese, para proteger certas coisas dentro da nossa Constituição, certo? Então, a mutação constitucional ela não vai mudar completamente o sentido da Constituição, certo? Não tem como haver uma mutação constitucional, certo? Que faça com que a Constituição ela diga totalmente o contrário daquilo que ela prevê. Até porque a mutação constitucional é uma mudança sem mexer no texto da Constituição, certo? É uma mudança semântica, certo? Então, se é uma mudança semântica, eu nunca vou poder me distanciar demais daquilo que está descrito, tá certo? Dúvidas? Acharam interessante, né, essa questão da mutação constitucional, que é uma mudança informal, certo? Vez ou outra cai, viu, essas questões? Vamos lá, vamos para a próxima? Questão 2, CESP. Delegado de polícia, Polícia Civil do Pernambuco. No que diz respeito ao poder constituinte, assinale a opção correta. A. Não existiu poder constituinte originário nos países de constituição flexível. B. O titular do poder constituinte é o órgão que produz normas de natureza constitucional. C. O caráter inicial do poder constituinte originário consiste no fato de que ele não se fundamenta em outro, mas cria uma nova ordem jurídica. D. No plano jurídico doméstico, o poder constituinte originário encontra limite nos tratados e convenções internacionais. E. Na Constituição de 88, a principal limitação material ao poder de revisão consiste na proibição de sua reforma durante a vigência de intervenção, estado de defesa ou estado de sítio. A, B, C, D ou E. Vamos lá? Um minutinho. Valendo.
Ok, pessoal, tempo esgotado. Vamos ver. Uma pessoa foi na letra C. Será? Vamos dar uma olhadinha aqui? Letra C. Muito bem, Rai. Você tá escondendo o jogo, hein? Você tá estudando que eu tô vendo aí, viu? É. Sonsa, você. Eu sei que você tá estudando, viu? Pessoal, os candidatos, os concorrentes. Pessoal, vamos lembrar, certo? Essa questão não estava difícil, tá? Concurso para delegado de polícia. É um concurso grande, é um concurso pesado, mas essa questão não era difícil, certo? Existem dois tipos de poder constituinte, né? O poder constituinte originário e o poder constituinte derivado, certo? Vejam que o poder constituinte originário, ele existe para quê? Para criar a Constituição, certo? Então, se ele existe para criar a Constituição, ele não pode ter limites. Porque a Constituição, uma vez criada, ela vai refazer todo o ordenamento jurídico do país, certo? Ela vai criar uma nova ordem jurídica, certo? Então você imagine se o poder constituinte originário ele tivesse que sofrer algum tipo de limitação. Não faz o menor sentido, certo? Então, o poder constituinte originário, ele é total e completamente ilimitado, tá certo? Ele está inclusive acima da Constituição anterior, porque como é que se diz? A função dele é criar uma nova Constituição, certo? Então, se ele tiver subordinado à Constituição anterior, como é que ele vai criar uma nova Constituição? A Constituição é única, certo? Então, não dá para criar uma nova Constituição se eu tiver uma limitação, tá certo? Essa letra A, não existiu poder constituinte originário dos países de constituição flexível. Gente, se eu criei uma constituição, eu me vali, eu usei do poder constituinte originário, certo? Não importa o tipo de constituição, certo? Pode ser uma constituição rígida, flexível, uma constituição promulgada, uma constituição outorgada, certo? Se a constituição ela foi criada, é porque eu tenho poder constituinte originário. Fim de papo, tá certo? Agora, quando eu não posso modificar a Constituição, né? Aí eu posso não ter o poder constituinte derivado, certo? Que o poder constituinte derivado é aquele que serve para expandir ou modificar a Constituição, certo? Aí esse poder constituinte derivado, ele é limitado, certo? Ele está subordinado às regras da própria Constituição Federal, certo? Então ele tem lá as suas limitações, tá certo? O poder que é ilimitado, o poder que é soberano é o originário, tá certo? O derivado, não, tá certo? Então, letra A, nada a ver, certo? Países de Constituição flexível também teve o poder constituinte originário. Titular do Poder Constituinte é o órgão que produz normas de natureza constitucional. Não, minha gente. O titular do Poder Constituinte é o povo, certo? O órgão do Poder Legislativo, por exemplo, ele administra o Poder Constituinte, mas o titular é o povo, certo? Isso considerando as constituições de natureza promulgada, né? As outorgadas, o titular é o déspota, é o revolucionário, né? Letra C está correta. Letra D, no plano jurídico doméstico, o poder constituinte originário encontra limite nos tratados e convenções. Não, senhor. Certo? O originário não tem limite. O originário não tem. é, é, Como é que se diz? Ele não está preso, ele não está subordinado a nenhum outro poder. Ele é absoluto. Ok? Na Constituição de 88, a principal limitação material ao poder de revisão consiste na proibição de sua reforma durante a vigência de intervenção? Não, senhor. Certo? Olha aqui o que é que diz aqui nos nossos comentários. A principal característica do poder constituinte originário é de ser ilimitado. Logo, nem mesmo os tratados internacionais possuem, em tese, poder para limitar as constituições. Se há Constituição, é porque houve o poder constituinte originário.
certo? Não é característica exclusiva das constituições rígidas ou semirrígidas. Toda Constituição que nasceu, nasceu porque houve poder constituinte originário, certo? Nas constituições promulgadas, o titular do poder constituinte originário é a Assembleia Nacional Constituinte, ou seja, o povo, né? A Assembleia é representada pelo povo, pela via democrática, tá? As constituições otorgadas têm como titular o poder do governante ou do revolucionário, certo? Não é poder de revisão que se proíbe de se exercer durante a intervenção de estado de defesa ou de sítio. As limitações, certo, ao poder de revisão estão verdadeiramente, pessoal, no artigo 60, parágrafo 4º, certo? Essa limitação da letra E, ela existe, certo? Enquanto nós estivermos em estado de sítio ou intervenção, vigência da intervenção, não pode haver emenda constitucional, certo? Só que essa limitação, ela é o quê? Momentânea, certo? Ela é circunstancial, tá certo? A verdadeira limitação, ela tá lá nas cláusulas pétreas. Artigo 60, parágrafo 4º, tá certo? Essa é a verdadeira limitação do poder reformador. Tá bom? Dúvidas? Ah, nem tossi muito. Próxima. Questão 3, verdadeiro ou falso? 2024, IGEDUC, analista legislativo da Câmara de Vitória de Santo Antão, Pernambuco. Julgue o item. O poder constituinte derivado, por sua vez, atua na revisão e atualização da Constituição, podendo ser reformador ou decorrente. A reforma constitucional segue um processo legislativo específico, garantindo a estabilidade e a adaptabilidade do ordenamento jurídico. Tá certo ou tá errado? Vamos lá. Um minutinho, valendo. Tempo esgotado, pessoal. Vamos lá. Uma pessoa foi no certo. Estará certo? Olha aí. Olha aí. Sarabeca acertou. Muito bem, Sara. Pessoal, corretíssimo aqui, tá certo? Vamos lembrar, existe o poder constituinte derivado, certo? Que é o poder que ele tem duas funções. Três, na realidade, né? A gente conta três porque na prática, quando a Constituição ela foi promulgada, nós tínhamos três tipos de poder constituinte derivado, certo? Nós temos o reformador, nós temos o decorrente e nós tínhamos o revisor, certo? Então, o reformador, ele serve para quê? Para mudar a Constituição, certo? Emenda constitucional. Vocês podem ligar a emenda constitucional, o conceito de emenda constitucional ao poder constituinte reformador, tá certo? Porque
É justamente isso que a emenda constitucional faz. Ele reforma e atualiza e muda o texto da Constituição. Tá certo? O decorrente é aquele que expande a Constituição. Tá certo? É o poder que vai permitir que os estados membros, os estados brasileiros, criem as suas próprias constituições estaduais, claro, dentro das regras e dos limites da Constituição Federal, certo? E existia também o poder constituinte derivado revisor. Eu digo existia por quê? Porque ele se esgotou, tá certo? Ele não existe mais, tá certo? Ele foi utilizado depois que a Constituição foi promulgada, tá? Para que fosse feita uma revisão na forma de governo do nosso poder executivo, certo? Se a gente iria permanecer como uma república presidencialista, certo? Ou se nós iríamos passar para o parlamento ou voltar para a monarquia, certo? Então, aquilo ali que aconteceu no começo da década de 90, certo? Foi o uso do poder constituinte derivado de natureza revisora, tá certo? Esse poder ele foi esgotado, certo? Ele não existe mais, certo? E ele raramente é cobrado nas provas de concurso, né? Mas vale a pena a gente mencionar, tá certo? Então, aqui estão nossos comentários. Dúvidas? Não, né? Vamos para a próxima? Então vamos lá. Questão 4, 2024, Geduc, analista legislativo lá de Vitória de Santo Antão. Também VOF. O poder constituinte originário é exclusivo do Congresso Nacional, cabendo a esse órgão a prerrogativa de criar uma nova Constituição, sem a necessidade de consulta popular, visando a eficiência na elaboração das leis fundamentais. Certo ou errado? Vamos lá. Palpite. Questão 4. Certo ou errado? 1 minuto valendo. Ok, ok. Tempo esgotado. Vamos ver. Alguém aqui diz que é falso. Sara Beca. Será, Sara? Vamos ver. É falso! Muito bem. Galera, o que é que tá de errado aqui, hein? Não é verdade que o poder constituinte originário ele não é para criar uma nova constituição? O erro tá aqui, ó. Exclusivo do Congresso Nacional. Não é, certo? Se nós estamos falando de uma constituição promulgada, né, que é a constituição certa, né? Vamos falar a verdade, né? A forma correta de se fazer uma constituição é a promulgada, né? Então esse poder é do povo, certo? E não do Congresso. Porque se fosse do Congresso, o Congresso podia se reunir e fazer uma nova Constituição. E eles não podem, eles não têm poder para isso. Certo? Então,
Não, tá errado, certo? Não é exclusivo do Congresso Nacional, tá certo? Dúvidas? Não? Vai embora. Última desse bloco. 2024 IGEDUC, mesmo concurso. Ah, não, esse aqui é. Ah, não, é o mesmo. Analista legislativo. Mais uma de VOF. O poder constituinte originário responsável pela criação da Constituição é exercido pelo povo, manifestado por meio de um processo democrático, garantindo a legitimidade do ordenamento jurídico. Certo ou errado? Vamos lá. Questão 5. Valendo! Ok, tempo esgotado. Alguém aqui foi no verdadeiro. Será que é verdadeiro? Verdadeiro! Olha, vocês estão indo bem, viu? Parabéns. Muito bem, Sara. Gente, poder constituinte, responsável pela criação da Constituição, exercido pelo povo, é o que é para ser, né? É claro que existe a questão da Constituição outorgada, né? E aí, quando nós temos uma Constituição outorgada, esse poder não é bem exercido pelo povo, né? Mas a gente não pode dizer que isso aqui está incorreto, não. Ele só não especificou que aqui se tratava de uma Constituição promulgada, né? Que é a Constituição correta, que é a Constituição certa, né? Que é a Constituição democrática, que por sinal é a nossa Constituição, tá? Isso aqui se aplica à nossa Constituição. Então tá correto. Ok? Dúvidas? Ok? Vamos lá, questão 6, 2024, IGEDUC, Câmara de Vitória de Santo Antão. Rapaz, eu preciso conhecer esse município, né? Vitória do Santo Antão. Depois eu vou pesquisar. O poder constituinte derivado reformador, que possibilita a alteração da Constituição por meio de emendas, é limitado, conferindo ao Congresso Nacional a capacidade de modificar qualquer dispositivo constitucional sem restrições. Certo ou errado? Vamos lá. Aqui o palpite. Um minutinho, valendo!
Tempo esgotado, minha gente. Olha, errado. Quem vem assistindo às nossas aulas já sabe, não caiu aí nessa pegadinha, né? Onde é que tá o erro aí? Ó, modificar qualquer dispositivo constitucional sem restrições? Não, isso não se aplica à nossa Constituição. Nós temos certas mudanças, certas modificações que nós não podemos fazer na nossa Constituição, nem mesmo com emendas à Constituição, certo? Pessoal, existe uma comissão, é a CCJ, certo? Comissão de Constituição e Justiça, tá certo? Que ela analisa previamente as propostas, as PECs, né, que são encaminhadas para ela, tá certo? E ela tem justamente a função de identificar quais são as PECs que podem e que não podem ser levadas à votação, certo? Então, a gente já está cansado de saber, de acordo com o artigo 60, parágrafo 4º da Constituição, qualquer PEC que ela tenha a tendência de abolir uma cláusula pétrea, ela não pode nem ir para votação, certo? Então, isso é extremamente importante, certo? Então, a CCJ ela existe justamente para barrar a, a PEC que tenha a tendência. Veja que eu estou falando de tendência, certo? Não é obrigatório que a PEC ela claramente venha a abolir um, 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 um direito fundamental ou uma cláusula pétrea para ela ser barrada, certo? Se ela tiver meramente a tendência à abolição, certo? Ela já não pode ser levada à votação, tá certo? Então, essa aqui é um exemplo, né, de questão absoluta, né? É uma questão que você vai ficar de orelha em pé, porque ela fala, ó, qualquer dispositivo sem restrições, certo? Quem lê, né, quem é acostumado com questão de concurso, já sabe que esse tipo de questão tem uma tendência forte a estar errada, né? Essas, essas palavras, né, a gente já está acostumadíssimo, né? Qualquer, sem restrição. Raramente a gente encontra uma situação aqui onde isso aqui indica algo correto, né? Então, você não sabe, vou chutar. Então, chuta que está errado. Você tem aí 70% de chances pelo menos de acertar. Ok? Comentários? Dúvidas? Pronto, o macete é esse aí, viu, gente? Concurso público, a gente tem que ter a malandragem, certo? Existe a malandragem da banca, existe a malandragem do candidato também, certo? Então vamos usar a nossa malandragem. Vamos para a próxima? VUNESP, Auditor Fiscal Tributário de Gestão Tributária da Prefeitura de São Paulo. Considere que no âmbito de um determinado estado foi criada uma nova Constituição, exclusivamente para beneficiar os detentores do poder, com o fim de eternizar o domínio dos detentores, não servindo como instrumento de limitação de poder. Nesse caso, pode-se classificar a Constituição como A. Semântica, B. Normativa, C. Nominal, D. Plástica ou E. Nominativa. A, B, C, D ou E. Eu vou fazer aqui, eu vou colocar as opções, porque é uma palavra só, então eu acho que dá pra gente colocar. Deixa bem direitinho aqui. É o tempo que vocês vão lendo. Letra A é semântica. Letra B, normativa. Letra C, nominal. Letra D, plástica. E letra E, nominativa. 1 minuto, valendo.
Tempo esgotado, pessoal. Ó, cada uma dessas alternativas que vocês viram, certo? Corresponde a um tipo de classificação de Constituição, tá? Só que a banca, talvez ela não tenha se ligado que tem duas alternativas aqui que elas são o mesmo tipo de Constituição, certo? Que é a nominal e a nominativa, tá certo? São sinônimos, certo? Aqui alguém foi na plástica. Será? Semântica. Professor, não entendi. Vamos explicar? O que é a Constituição semântica? Pessoal, a que tipo de classificação pertence à Constituição semântica? Vocês se lembram? Dá uma passadinha lá no Discord, certo? Na parte de dúvidas, certo? E dá uma roladazinha no texto que a gente colocou um negocinho assim bem bacana, certo? Um esqueminha assim bem massa, certo? É... A semântica, ela vai estar onde? Cadê? Ixi, ela não tá nessa classificação, mas tá no material, com certeza tá no material. Ah, não, tá aqui, ó. Item 7, quanto à ontologia, certo? Normativa, nominativa e semântica, certo? A nossa Constituição, a Constituição Brasileira de 88, ela é uma Constituição normativa, certo? Isso é quanto à ontologia. A ontologia, pessoal, ela estuda a aplicabilidade das normas da Constituição na sociedade, certo? Então, quando a Constituição ela é normativa, certo? O próprio nome já diz, tá? Ela tem uma aparência de lei. E lei foi feita para ser seguida, né? Ninguém faz uma lei esperando que ninguém siga, tá? Então, a Constituição normativa, ela é ou deveria ser ou se espera, né, que ela seja seguida como se qualquer lei, certo? A nominativa, certo? Ela é uma Constituição que ela não se comporta exatamente como lei, certo? Ela é mais como se fosse um objetivo a ser alcançado, certo? Ela tem um bocado de vamos dizer assim, diretrizes, certo? Que aquele estado em que ela vai regular, ela vai precisar lutar para alcançar, lutar para chegar naquele patamar, certo? Essa é a nominativa, certo? A nossa Constituição, a de 88, ela tem partes nominativas, sim, certo? Mas ela é predominantemente normativa, tá? Então, se você encontrar uma questão de concurso, certo? Você marque que ela é normativa predominantemente, certo? Mas não se esqueça, existem algumas partes da nossa Constituição, certo? Que têm diretrizes nominativas ou nominais, tá certo? Mas ela predominantemente é normativa, tá bom? Já a Constituição semântica, pessoal, ela é uma Constituição própria de um Estado déspota, certo? Nós já tivemos constituições semânticas, tá certo? A Constituição semântica é aquela, por exemplo, advinda das nossas constituições de maioria outorgada, tá certo? O período militar nós tivemos uma Constituição semântica, tá? Foi uma Constituição que ela não limitava o poder do Estado, tá certo? Ela não é uma Constituição para o povo, tá? É uma Constituição que ela limita o poder do povo e não limita o poder do governante, tá certo? É justamente a definição que está aqui no enunciado da questão, tá certo? Então, Constituição semântica por definição, tá certo? O que é essa Constituição plástica, professor? Plástica é um sinônimo, tá certo? De uma Constituição é, flexível, certo?
Então, tanto faz eu dizer Constituição flexível ou Constituição plástica, tá certo? É a mesma coisa, tá bom? Aqui os comentários. Dúvidas? Vamos para a próxima. Cadê Rai, hein? Tá sem internet, é? Ela foi dormir que ela tá muito cansada. Ih, coitada. Vamos para a próxima. 2023, VUNESP, mesmo concurso. É correto afirmar que o poder constituinte originário é A. Abstrato e alienável. B. Incompatível com a possibilidade de haver recepção de normas infraconstitucionais anteriores. C. Provisório e inalienável. D. Limitado pelas normas fundamentais anteriores. E E. Autônomo e exclusivo. A, B, C, D ou E. Vamos lá. Vou pegar aqui uma questão. Um minutinho, valendo. Tempo esgotado. Alguém aqui foi na letra D. Será? Letra E, minha gente. Letra E. Vamos aprender agora poder constituinte originário. Originário, gente. O originário faz o quê? Para que é que ele serve? Cria a Constituição. Lembrem disso, pessoal. Para eu poder criar a lei mais importante de um país, eu não posso ter limitação, certo? Então, o poder originário, ele não pode ser limitado, certo? Então, já cai a letra D. Limitado pelas normas fundamentais anteriores. Não, ele não pode ter essa limitação das normas anteriores, certo? Ele está lá para criar uma nova ordem dentro do país, certo? Uma nova Constituição, tá certo? Então, letra D já era. Provisório e inalienável. Você pode até pensar, né? Provisório, né? Porque criou a Constituição, né? Então ele se esgota. Não, né, minha gente? A Constituição, uma vez criada, ela permanece, tá certo? O provisório, no nosso caso aqui no Brasil, foi o poder revisor, certo? Aquele ali foi provisório. Depois que foi usado, foi-se embora. Abstrato e alienável não tem, não existe, certo? Esse poder constituinte alienável, tá certo? Isso aqui foi invenção da banca, tá? Incompatível com a possibilidade de haver recepção das normas infraconstitucionais anteriores, nós já vimos que normas infraconstitucionais anteriores, elas podem ser recepcionadas pela Constituição. O que é isso, professor? Você está falando grego. O que é que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer, pessoal, que uma lei anterior à Constituição de 88, ela pode continuar valendo desde que ela não seja contrária à Constituição atual. Foi o que aconteceu, por exemplo, com o Código Penal, com o Código de Processo Penal, com o Código Civil na época, né? Depois acabou mudando para o Código Civil de 2002, mas até chegar a 2002 a gente voltou, continuou usando de 1916, certo?
Código de Processo Civil também foi recepcionado. Tudo isso aí foi recepcionado, certo? Então, se a lei ela não era contrária, ela não era incompatível com a Constituição nova, ela pode sim ser recepcionada pela Constituição nova, tá bom? Então, ó, autônomo e exclusivo, tá certo? Autônomo, minha gente. Autônomo é o contrário de limitado, quer dizer, o poder ele tem autonomia, certo? Ele não tem amarras, tá certo? Exclusivo, ó, não se faz necessário que ele tenha qualquer tipo de subordinação. Essas são as características do poder constituinte originário, tá certo? Então, cuidado com isso aí, tá, pessoal? O poder constituinte originário, ele é autônomo, ele é absoluto, ele é exclusivo e ele é ilimitado. E ele precisa ser assim, tá certo? Dúvidas? Próxima. 2024 CESP, concurso para advogado da CAU BR. Acerca da teoria da Constituição e sua classificação, bem como do poder constituinte, julgue o item a seguir. O poder constituinte decorrente refere-se ao poder dos Estados-membros e os municípios elaborarem suas próprias constituições, respeitando os limites impostos na Constituição Federal de 88. Tá certo ou tá errado? Vamos lá. Questão 9. Um minutinho, valendo. Tempo esgotado. De acordo com o meu painel aqui, temos uma pessoa votando no certo. Será que tá certo? Tá errado. Pera aí, agora eu não entendi mais nada. Não entendi mais nada. Você não disse que aquele poder constituinte decorrente, que é o poder que expande a Constituição, ele dá aos estados o poder de criar suas próprias constituições? É verdade. Só que aí no meio dessa informação tem uma pegadinha. E se você lê com pressa, você se perde. Qual é? Olha, estados membros e município. Peraí, município tem constituição? Tem? Hein, Sara? Município tem constituição? Existe constituição do município de Natal? Ou de São Gonçalo do Amarante? O que é que você acha? Olhe, olhe. Gente, estados tudo bem. Município não, tá? O município, ele é regido por lei orgânica, certo? E essa lei orgânica, ela não decorre do poder constituinte derivado, tá certo? O que decorre do poder constituinte derivado são as constituições estaduais. Essas sim, certo? Mas a lei orgânica não. Cuidado com essas pegadinhas.
Município não tem Constituição, certo? O documento, vamos dizer assim, a lei equivalente, entre muitas aspas, à Constituição para os municípios é a lei orgânica, certo? Constituição só as estaduais e a Constituição Federal. Tá certo? Dúvida? Não? A última do bloco. 2023 CESP, Auditor de Controle Externo, especialidade em Tecnologia da Informação, orientação de sistema de TI. Olha, gente, para vocês verem, tá certo? Que direito constitucional não cai só em concurso de direito. Olha esse concurso aí, certo? Informática. Estão vendo aí? Vamos lá. Lá do Tribunal de Contas do Distrito Federal. No que concerne ao controle de constitucionalidade e ao poder constituinte, julgue o item a seguir conforme a jurisprudência do STF. O poder constituinte reformador é responsável pela elaboração das constituições dos Estados-membros, devendo conformá-las aos princípios e regras impostas na CF, Constituição Federal, para quem não sabe essa sigla. Certo ou errado? Vamos lá. Estão 10. Valendo! Ok, ok, tempo esgotado, vamos ver. Alguém aqui disse que estava certo. Será? Errou! Errou! Gente, olha aí, ó. Poder Constituinte reformador. Reformador. Reformador faz o quê? Emenda constitucional, né? Qual é o que é responsável pela elaboração das constituições dos Estados-membros? É o Poder Constituinte decorrente. Tá certo? O reformador, ele regula o quê? Emenda constitucional, tá? Então, ó, ele fez aqui o troca-troca de palavras aqui, certo? Tá aqui, ó. Dúvidas? 2023, questão 11, 2023, Banca Quadrix, concurso de advogado do CRT São Paulo. Acerca do direito constitucional, julgue o item. O poder constituinte derivado é condicionado e limitado, ao passo que o poder constituinte originário é soberano e autônomo. Vamos lá? Verdadeiro ou falso? Certo ou errado? Vamos gerenciar nosso palpite. Questão 11. 1 minuto, valendo!
Ok, tempo esgotado, 50-50, olha só. Alguém vai errar e alguém vai acertar. Não tem como. Vamos lá? Tá certo! Ó, Sara acertou. Aqui é errado. Olha aí, Joyce. Sara, a aluna superando a mestra, viu? Ó, com certeza. Pessoal, tá certo, nem tem muito o que dizer, né? Poder constituinte derivado, ele é o quê? Condicionado, limitado, subordinado, certo? É só você lembrar que o poder constituinte derivado é aquele que é utilizado para expandir e modificar a Constituição. Então, existe uma limitação, ainda que essa limitação seja o próprio poder constituinte originário, tá? Então, temos as limitações e, portanto, ele é limitado, tá? E também condicionado. Eu só posso fazer modificação na Constituição mediante determinadas condições, tá certo? O poder constituinte originário não, ele é soberano e ele é autônomo. Ele está lá para criar a Constituição, certo? Se a gente tem a Constituição como a lei mais importante, a norma de onde partem todos os princípios de todas as outras leis, certo? O poder que cria a Constituição não pode ser limitado, certo? Ele precisa ser soberano, tal qual a Constituição também o é, e autônomo, ou seja, sem nenhum tipo de subordinação, tá certo? Aqui estão. Dúvidas? Agora você não esquece mais, né, pessoal? Pensa o seguinte: nossa Constituição é soberana, certo? É a lei mais importante de todas. Então, eu preciso de um poder que seja tão forte quanto a Constituição para poder criar a Constituição. Se eu tiver um poder limitado, eu não vou poder criar uma lei soberana, certo? Ora, se o poder constituinte originário é aquele que cria a Constituição, eu não posso esperar que ele seja subordinado a nenhum outro poder, tá certo? Já o poder derivado, ele pode ser subordinado sim. Não só pode, como é. Tá bom? Vamos para a próxima? FGV. Eita, Beula. Concurso de analista legislativo, técnica legislativa da Câmara dos Deputados. 2023. Fábio, Daniel e Luiz travaram intenso debate a respeito da natureza do poder constituinte originário. A FGV já gosta, né, dessas historinhas. Fábio defendia que o caráter fundante do poder constituinte, dando origem ao Estado, é prova insofismável de que se trata de um poder de direito. Daniel, por sua vez, defendia que o poder constituinte é direcionado por padrões pré-existentes ao seu exercício, a serem tão somente conhecidos, lastreados em um referencial metafísico de sustentação, a exemplo da razão humana, sendo, portanto, um poder de fato. Por fim, Luiz defendia, uma vez exercido, daria origem a uma nova ordem constitucional que revogaria a integralidade da ordem anterior, embora fosse possível, a partir de previsão expressa, a desconstitucionalização de normas constitucionais do regime anterior que permaneceriam em vigor. Elaiá. Em relação às conclusões de Fábio, Daniel e Luiz, é correto concluir que tá todo mundo errado. B. Fábio estava certo. C. Fábio e Luiz estavam certo. D. Daniel e Luiz estavam certo. Ou E. Luiz estava certo. A, B, C, D ou E. Essa
Essa tá difícil, não é por outra coisa, não. É porque a redação dela tá do jeitinho que a FGV gosta. 1 minuto, valendo! Pode chutar. Tempo esgotado, pessoal. Temos aqui um chute na letra A e um chute na letra C. Qual é? Atenção. Letra E. Essa tava difícil, eu tenho que confessar. Gente, vamos lá. Primeiramente, o debate ele fala sobre o poder constituinte originário, tá? Então, o macete para você matar essa questão é você ter em mente que o que quer que Fábio, Daniel e Luiz falem, ele fala sobre o poder constituinte originário, tá certo? Então a gente já sabe que o poder constituinte originário, o que é que ele faz? Cria a Constituição, certo? Não é o poder para modificar, mas sim para criar uma Constituição, certo? E aí tem a seguinte situação. O poder constituinte originário, ele é um poder de direito ou ele é um poder de fato? Certo? Esses dois conceitos, poder de direito e poder de fato, são conceitos excludentes, certo? Então, se um diz que é um poder de direito e o outro diz que é um poder de fato, um dos dois está errado, pelo menos, certo? O que é um poder de direito e o que é um poder de fato, certo? O poder de direito é um poder que está vinculado à norma jurídica, certo? Já o poder de fato, ele está vinculado a algo de natureza política. Ora, se eu vou criar uma nova Constituição, eu não posso considerar que a Constituição a ser criada, o poder que vai criar essa nova Constituição é um poder de direito. Porque se eu disser que é um poder de direito, eu vou estar o quê? Vinculando, subordinando esse poder a uma regra já existente. Certo? É verdade que o poder constituinte originário, ele é um poder de fato. Certo? Por quê? Porque ele vem de uma vontade política. Certo? E não de uma vontade jurídica. Tá certo? Então ponham isso na cabeça. O poder constituinte originário, ele é um poder de fato, não um poder de direito. Certo? Mas professor, por que que Daniel está errado se ele disse que o poder era um poder de fato? Ele está errado porque ele falou, ó, que o poder constituinte originário, ele é originário, ele se origina, ele nasce tão somente de um referencial metafísico. E isso não é verdade, certo? O poder constituinte originário, ele pode nascer de qualquer referencial, certo? Do conhecimento humano. Ele não está preso apenas ao referencial metafísico, certo? Ele pode vir de qualquer parte do conhecimento humano. Então, ele acertou que é de fato um poder de fato, acertou. Só que a origem desse poder, certo? Não é de um referencial metafísico tão somente. Tá? Agora, Luiz está certo? Que Luiz aqui disse que uma norma constitucional ela pode
quando nasce, transformar uma Constituição em uma lei infraconstitucional? Pode, certo? Esse é o fenômeno da desconstitucionalização, certo? Então, vou dar um exemplo que não aconteceu, né, na Constituição de 88, mas, sei lá, poderia ter acontecido, certo? A Constituição de 88, quando ela entrou em vigor, ela poderia ter pego a Constituição anterior, certo? E tirado somente o status de Constituição dessa norma, certo? Então, a Constituição anterior ela vai continuar valendo, mas ela vai ser uma norma infraconstitucional, certo? E para que isso ocorra, a Constituição nova ela tem que prever dessa forma. Se ela não prever, automaticamente ela vai revogar a Constituição anterior. Tá certo? Então, existe a possibilidade de uma norma constitucional ela ser desconstitucionalizada, ou seja, ela continuar valendo, mas ela perder o status de norma constitucional, certo? Isso é o fenômeno da desconstitucionalização. E para que ele ocorra, ele tem que estar previsto expressamente na Constituição nova. Tá certo? Pronto. Aqui nós temos mais alguns comentários diretos, né, da opinião de cada um, para vocês darem uma lidinha. Dúvidas? Sara tá suando que eu sei, viu? Vamos para a próxima? Questão 13. Aqui, bem mais simples. 2023, IGEDUC, Procurador Jurídico Municipal da Prefeitura de Pombos. Gente, em tese, essa questão aqui da FGV é mais difícil e é, ó, analista legislativo, né? Já essa aqui é procurador jurídico, é um concurso mais pesado. Mas olha que a questão é mais fácil. O poder de reformar a Constituição Federal é limitado segundo a doutrina. Certo ou errado? Vamos lá? Questão 13. Certo ou errado? 1 minuto, valendo! Tempo esgotado. Alguém aqui foi na errada. Será? Não coloquei a tempo mais errado. Errado! Muito bem, gente. Ó, só cuidado na hora da leitura, certo? De repente você lê limitado, aí marca que tá certo, né? Cuidado, esse izinho aqui às vezes ele se esconde na hora da gente ler. Aí por besteira a gente erra, né? Mas tá errado, muito bem. Gente, poder de reformar limitado, certo? Poder de criar ilimitado, tá certo? A regra é essa, certo? Dúvidas? Vamos para a próxima. Penúltima. Eu nunca tinha visto essa banca antes. Fadict. Fadict. 2023. Procurador Municipal da Prefeitura de Ivatuba, Paraná. O termo Constituição pode ter diversos significados.
E no sentido amplo, é possível afirmar que todo Estado possui uma Constituição, sendo o simples modo de ser do Estado. Acerca da classificação das constituições, sendo inúmeros os critérios para se classificá-las, assinale a alternativa correta. A. Quanto à sistemática, a classificação se aplicará às constituições escritas e às constituições não codificadas. B. Quanto ao modo de elaboração, tem como critério o modo de surgimento da Constituição. C. Quanto à extensão, possui relação direta com a distinção entre Constituição em sentido material e formal. E D. Quanto à origem, pode ser classificada como histórica ou dogmática. A, B, C ou D. Vamos lá. Questão 14. Valendo! Tempo esgotado, pessoal. Vamos cumprimentar nosso amigo Paladino Sombrio. Chegou aqui. Seja bem-vindo, meu querido. A gente estava dando tempo aqui para o pessoal responder aqui uma questão e acabou que ninguém respondeu, né? Gente, essa questão aqui ela é complicadinha. Não é porque ela é difícil. É porque ela é decoreba. Totalmente decoreba. Qual você acha que é, hein, Sara? Bota aí no chat, só pra gente ver. Não acho nada. Gente, essa questão eu achei chata, mas a gente precisa saber, né, como é que funciona essa sistemática de classificação, certo? A resposta correta aqui é a letra B, tá? Quanto ao modo de elaboração, o critério tem como critério o modo de surgimento da Constituição, tá? Nos comentários eu fiz um esqueminha aqui que eu não coloquei todas as classificações, utilizei apenas aquelas que a questão trabalhou, certo? Então ele pegou aqui algumas classificações, certo? Deu uma embaralhada legal, certo? E aí você precisava decorar para saber, tá certo? Então vamos lá. Quanto à forma, né? A classificação quanto à forma, nós temos as constituições não escritas e as escritas, certo? Lembrando que as escritas elas podem ser legais ou codificadas, certo? É um subtipo. O modo de elaboração remete ao modo como a Constituição surgiu, certo? E aí ela pode ser o quê? Histórica ou dogmática, tá? A extensão diz respeito ao tamanho da Constituição, certo? E ela pode ser sintética ou resumida ou analítica, que seria no caso extensa. Quanto ao conteúdo, certo? Define-se a Constituição ela versa sobre matéria expressamente constitucional, sendo classificada como material ou, se possui outras diretrizes além da matéria constitucional, ela pode ser formal. Quanto à origem, ela está ligada como a Constituição, na forma como a Constituição foi elaborada e elevada à norma, certo? E aí tem 4 tipos: promulgada, outorgada, cesariana ou pactuada. Vamos fazer aqui um breve. Alguns palpites para ver se vocês acertam, né?
Com relação à forma, vocês acham que a nossa Constituição, vou criar aqui um palpite, só para a gente brincar e para a gente poder aprender, certo? Vocês acham que a Constituição brasileira, ela é que forma, certo? Vou colocar aqui com relação à forma. Constituição brasileira, CF do Brasil, ela é não escrita, ela é codificada ou ela é legal? Vou botar só 30 segundos, tá, gente? É bem rapidinho. Marca aí. O que é que vocês acham? Constituição brasileira, viu? Bora, gente. E vocês não estão afim de participar, não? Ó, a Constituição brasileira, gente, é uma Constituição codificada. Tá certo? Professor, qual a diferença entre uma Constituição codificada e uma legal? A Constituição codificada, certo? Ela tá, todo o texto dela, ela tá num único canto, certo? Num único código. Já as constituições legais, elas se aproximam mais àquele conceito de Constituição de Montesquieu, não é isso, Joyce? Que ele dizia que era o compilado de leis, né, que define o país, né? Então a Constituição legal, ela tá divididazinha, já a codificada, ela tá num canto só. A nossa Constituição, ela é codificada, certo? Vamos fazer outro palpite agora com relação ao modo de elaboração. Modo de elaboração. Nossa Constituição, ela é histórica ou ela é dogmática? Vamos lá, o que é que vocês acham? Valendo! Eita! Chegaram! Mesmo na hora que a gente estava explicando uma coisa bem interessante. Sejam bem-vindos, pessoal do Leleco. Deixa eu dar os SH aqui do pessoal, da galera. Nosso amigo Leleco. Nosso amigo Deprejão. Quem mais? Tá aqui conosco. Leozinho. Sejam bem-vindos, pessoal. Lian. Valeu aí pela gank. Pessoal, nosso canal Direito Descomplicado está voltando aí as nossas aulas para concurso público, certo? E hoje nós estamos fazendo uma aulinha sobre resolução de questão de concurso. E eu estava justamente revisando com o pessoal algumas classificações da nossa Constituição, certo? E eu havia feito um palpite para o pessoal sobre para saber se a nossa Constituição ela era histórica ou dogmática, certo? E o pessoal está dizendo aqui que é uma Constituição dogmática, e é verdade, certo? O que é uma Constituição dogmática? Uma Constituição dogmática é uma Constituição que os princípios dela, os princípios que regem ela, que serviram como base para sua criação, eles levam em consideração apenas um evento histórico dentro da história do país, certo? Esse evento histórico com relação à nossa Constituição é justamente o que? O período militar. Se você abrir a Constituição, principalmente no artigo 5º da Constituição, você vai ver que tem muita coisa ali
certo? Que parece que foi feito para evitar uma nova ditadura, certo? Então, ela é uma Constituição dogmática, tá certo? Porque ela leva em consideração tão somente um período, certo? Agora, se ela fosse uma Constituição que nem a Constituição inglesa, né, que é construída aos poucos, de acordo com cada período da história, certo? Nós estaríamos diante de uma Constituição histórica, tá, pessoal? Vamos perguntar agora sobre a extensão. Vocês acham que a Constituição brasileira ela é sintética ou ela é analítica? Vamos fazer o palpite aqui? Com relação à extensão, ela é sintética ou ela é analítica? Vai, volta aí, povo. Volta aí. Gente, vocês não têm ideia de como isso cai em prova de concurso. Sério. Eu chutei. Vamos lá. Duas pessoas foram para analítica. E ela é analítica, tá, pessoal? O que é uma Constituição analítica? A Constituição analítica é uma Constituição ampla, tá certo? Constituição grande, uma Constituição que, além de outras coisas, certo? Analisa, trata, versa, certo? Vários tipos de matéria, tá certo? Já a Constituição sintética é uma Constituição resumida, certo? Curtinha. Nossa Constituição ela tem 250 artigos, tá? Então é uma Constituição analítica, tá certo? Agora, a Constituição dos Estados Unidos ela é uma folha só, é sintética, resumida, certo? Com relação ao conteúdo, vocês acham que a nossa Constituição ela é material ou formal? Vamos lá. Conteúdo. Material, formal. Valendo. Tempo esgotado, meio a meio. Alguém aqui foi no material, alguém aqui foi no formal. Gente, nossa Constituição, ela é uma Constituição formal, certo? O que é uma Constituição formal? A Constituição formal, gente, é uma Constituição que, além da matéria exclusivamente constitucional, ela trata de outras coisas também, certo? Então, o que é matéria constitucional? Matéria constitucional é aquela matéria que fala sobre a divisão dos poderes, certo? A organização do Estado. Isso é matéria exclusivamente constitucional, certo? Não é que a nossa Constituição ela não trate sobre isso, ela trata, tá? Mas ela, é, além disso, trata de outras coisas, tá certo? Eu vou dar uma dica aqui. Geralmente, uma Constituição analítica, ela tende a ser uma Constituição formal, tá bom? Enquanto que uma Constituição sintética, ela tende a ser uma Constituição material, tá bom? Por fim, vamos falar sobre a origem. Nossa Constituição, ela é o quê? Origem. Ela é promulgada, ela é outorgada, ela é cesariana ou ela é pactuada? Vamos ver lá. Valendo.
Tempo esgotado, vamos lá. Promulgada, né? Essa estava fácil. Todo mundo sabe. A Constituição promulgada, pessoal, é aquela onde existe o processo democrático para originar a Constituição, que é a Assembleia Nacional Constituinte. Tá certo? Então, a Assembleia Nacional Constituinte é onde os representantes do povo se reúnem para votar e discutir a Constituição. Certo? Então, há participação do povo, há participação dos representantes, há participação de juristas, há discussão, há debates, há votação. A Constituição ela é construída de forma democrática através da modalidade promulgada. A outorgada é aquela Constituição que é imposta. Nós já tivemos na nossa história constituições outorgadas, certo? Período Vargas e o período militar e a primeira Constituição, a Constituição de Dom Pedro, foram constituições outorgadas, tá certo? Trazidas por uma única pessoa, né, por um revolucionário ou um governante, certo? E impostas à população. Constituição cesariana também é outro modelo antidemocrático de Constituição, certo? Que remete à época do Império de Júlio César, certo? A Constituição pactuada é aquela que é originada através de um pacto entre duas forças rivais, certo? Eu acredito, Joyce, que se a questão da Palestina for resolvida, né, provavelmente nós vamos ter aí uma Constituição pactuada, né, no Estado palestino. Não sei, né? Há uma tendência, né? Uma tendência que seja, mas só o futuro mesmo dirá, tá bom? Dúvidas? Vamos para a próxima e última questão. Questão 15. 2024, CESP, concurso para procurador do município da prefeitura de Camaçari, Bahia. Olha aí, ó, do estado do nosso querido amigo Leleco. Quanto à origem, ao conteúdo, à extensão, ao modo de elaboração e à possibilidade de submeter-se à alteração, a Constituição Federal classifica-se, respectivamente, como A. Promulgada formal analítica dogmática e rígida. B. Outorgada material sintética dogmática e rígida. C. Promulgada material analítica histórica e rígida. D. Promulgada formal sintética histórica e flexível. E E. Outorgada formal analítica histórica e semirrígida. A, B, C, D e E. Eita, Ambó trabalha lá, é? Olha só. Será que ele sabe essa aqui? Vamos lá, gente. 1 minuto valendo. Ok, galera, tempo esgotado. Olha só, 2 pessoas na letra A. E aqui, galera, é a letra A. Parabéns. Gente, qual o macete para a gente responder essa questão? Olha só. Vamos supor que a gente não saiba praticamente nada, se é formal, se é analítica, se é sintética, se é dogmática, se é histórica, se é material. Mas eu sei, certo? Que a Constituição
atual, ela foi promulgada, certo? Se ela foi promulgada, ó, outorgada já vai embora. Letra B e letra E foi-se embora, certo? O que é uma Constituição rígida? Uma Constituição rígida não é aquela que não pode ser modificada. Cuidado, certo? Existe a Constituição rígida e existe a Constituição imutável. Nossa Constituição é rígida, certo? O que é uma Constituição rígida? É uma Constituição que ela pode ser modificada, sim. Porém, ela prevê um processo legislativo para sua modificação que é mais difícil, que é mais burocrático, certo? Que dá mais trabalho para ser aprovado, certo? Portanto, a nossa Constituição é rígida. Ó, letra D, ó, foi-se embora. Restam o quê? Letra C e letra A, certo? Aí eu não sei se a Constituição ela é dogmática ou se ela é histórica. Mas aí a gente vê aqui, ó, analítica, certo? Eu já sei que ela não é sintética. Analítica, Constituição grande, certo? Uma Constituição vasta. Nossa Constituição tem 250 artigos. Ela é grande. Ela é analítica, certo? Aí histórica, tem essa questão. Ela é histórica ou ela é dogmática? Ela é formal ou ela é material? Gente, formal porque ela trata, além de matéria constitucional, outras coisas, certo? Dogmática quer dizer que ela pegou um período só, certo? Uma fase da nossa história, os princípios dessa fase ela criou para adotar como seus, tá certo? Então é a letra A, ok? Ó, tá resumido aqui, ó, todas as características da nossa Constituição, certo? Aqui, pessoal, eu quero destacar três pontos, três pontinhos. Primeiro, a nossa Constituição ela é normativa, sim, mas ela é predominantemente normativa, certo? Tem partes da Constituição que ela é nominal. Então, cuidado com essa pegadinha, certo? Agora, se você perguntar predominantemente, certo? Ela vai ser o quê? Normativa. Tá certo? Então, numa questão que exija a classificação dela, você vai responder que ela é normativa. Certo? Agora, cuidado, certo? Que vez ou outra, para confundir o candidato, eles podem querer colocar uma parte da Constituição que é nominal. Aí, se a questão ela tivesse atendo apenas aquela parte, então é um fragmento nominal, mas predominantemente nossa Constituição é normativa, tá bom? Escrita, toma cuidado, porque escrita tem a codificada e tem a legal, tá certo? Nossa Constituição, ela é uma escrita codificada, tá? Tá tudo num canto só. E quanto à rigidez, a nossa Constituição é rígida. Contudo, parte da doutrina gosta de dizer que ela não é rígida, ela é super rígida. Por quê, professor? Porque parte da nossa Constituição é imutável. Onde é que está a parte imutável? Artigo 60, parágrafo 4º, cláusulas pétreas. Não pode haver proposta PEC que vise a reduzir ou abolir cláusulas pétreas, certo? Então, parte da doutrina criou essa designação de superrígida, certo? Aí veja só, na questão, tem dizendo aqui superrígida em algum canto? Não tem, certo? Por quê? Porque a maioria da doutrina ainda classifica a nossa Constituição como rígida, tá certo? Mas cuidado com banca, certo? Tem banca que pode querer colocar aí super rígida. Então, se você tiver que escolher entre rígida e super rígida, vá no super rígida. Agora, se não existir super rígida, pode marcar no rígida que tá certo. Tá bom? O fato é, ela não é semi-rígida e ela não é flexível. O que é semi-rígida? Semi-rígida é uma Constituição que, em algumas coisas, ela é rígida, em outras coisas, ela é flexível. Certo?
Nossa Constituição, para ela ser mudada, sempre será rígida. Ou ela vai ser rígida ou ela vai ser imutável. Certo? Então, nunca jamais será semi-rígida. Ok? Dúvidas?